gravar. Bom, então, o primeiro movimento do qual nós temos notícia, como eu estava falando, foi o movimento dos 18 do Forte Copacabana. Então, eles, como eu disse, contrários, né, ao governo de Arthur Bernardes, enfim. Então, Arthur Bernardes foi eleito e começou a ter insatisfação, porque a gente sabe, como já viu aí, tinha muita fraude, muitos problemas nas eleições, e ficou um clima bem tenso. E algumas rebeliões populares, e aí o exército acabou tendo que intervir para poder acabar com essas revoltas. E aí gerou um descontentamento também por parte dos militares, que tomaram dois fortes, o Forte de Copacabana e... Esqueci. Ah, não, eles tomam... só o Forte Copacabana, e a partir dali é que se fortalece. Então, por que 18 do Forte? Porque só sobraram 18, o resto foi saindo, tá? À medida que o exército começou a pressionar e tal, eles foram saindo, e à medida que foi passando a revolta, eles foram saindo, e só sobraram aí um civil, que era o Otávio Corrêa, e esses três militares ali, o Eduardo Gomes, Suqueira Campos e o Otávio Corrêa, tá? Mas quando se fala de tenentismo, geralmente se aborda a Coluna Prestes. Por quê? Porque foi o maior movimento tenentista que nós temos notícia na história do Brasil. E como é que acontece? Um grupo de tenentes liderados por um cara chamado Miguel Costa, eles tomam a cidade, eles se rebelam na cidade de São Paulo e chegam a tomar a cidade por 3 semanas. Eles dominam a cidade de São Paulo por 3 semanas. Só que aí o exército vem e tal, enfim, com muito mais força aí, e faz com que esses tenentes batam em retirada. Só que já tinha um grupo de tenentes, um grupo liderado por Luiz Carlos Prestes, que vinha do Rio Grande do Sul para se encontrar com Miguel Costa em São Paulo para dar continuidade à revolta. Só que, como não deu tempo, eles acabam se encontrando no interior do Paraná, e a partir dali eles vão começar um processo de tentativa de conscientização da população. Então, eles saem andando pelo Brasil dizendo, ó, coronelismo é ruim, tem muita fraude, vocês não têm espaço político. Então, o objetivo deles era tentar conscientizar a população. Por quê? Como eu tinha dito na aula anterior, quando nós falamos do tenentismo, eles pretendiam estabelecer uma revolta, uma mudança, mas que viesse de cima para baixo. Por quê? Porque eles sabiam que pelas vias legais não havia a possibilidade deles assumirem o poder, porque tinha as fraudes de bico de pena, tinha a comissão de verificação de poderes, os currais eleitorais. Então, a possibilidade das oposições ganharem era praticamente nula. Por isso que qual era a ideia de Luiz Carlos Prestes? Era conscientizar a população no Brasil para que quando eles conseguissem tomar o poder, caso eles conseguissem, eles tivessem o apoio da população. Então, era esse o objetivo de Luiz Carlos Prestes. A estimativa é que a coluna tem andado entre 20 e 30 mil quilômetros pelo Brasil, né? Só para vocês terem ideia do quanto é distante, se você sai de João Pessoa para Buenos Aires, capital da Argentina, de carro, são 8 mil, quase 9 mil quilômetros. Então, os caras andaram praticamente 3 vezes, um pouquinho mais de 3 vezes essa distância, para ter uma ideia de como os caras andaram aí pelo Brasil. Ao longo da coluna, eles entraram em combate várias vezes com o exército brasileiro,
e aí, óbvio, eles vão perdendo homens, muita gente deixa de participar, mas tem alguns eventos que são bem peculiares quando a gente fala da Coluna Prestes, que é o seguinte, tem um evento que ocorre aqui na Paraíba, que o pai de Ariano Suassuna, o João Suassuna, ele era o presidente de Estado na época, e aliado do governo federal e tal, e ele manda um recado para um coronel da área lá de Princesa, que era o Zé Pereira, e diz, estão dizendo aí que a tal da Coluna Prestes vai passar por aí, e não deixa esses caras passar não, eles querem passar de Pernambuco para o Rio Grande do Norte, não deixa esses caras passarem. Isso é um bando de morta-fome, os caras já estão andando há não sei quanto tempo, praticamente não tem armas, né? Isso foi informação passada por João Suassuna, o presidente do Estado. Zé Pereira se prepara, quando ele percebe a coluna chegando, a quantidade de soldados e armas que eles traziam, ele diz, rapaz, doido é quem vai enfrentar esses caras. E aí ele permite a passagem da coluna Prestes pela Paraíba, porque ele disse que ele não tinha condições de combater a coluna Prestes. E outro acontecimento foi em relação ao Padre Cícero, que houve a informação de que talvez a coluna Prestes fosse passar por Juazeiro. As forças policiais de Juazeiro não eram suficientes para lutar contra a coluna Prestes. O Padre Cícero ele era muito próximo de Lampião. E aí ele manda um recado para Lampião dizendo, vai acontecer isso e eu preciso de você e dos seus homens aqui na cidade para ajudar a defender a cidade dessa coluna Prestes. Aí Lampião diz, tá, beleza, eu vou, mas o que é que eu vou ganhar com isso? E Padre Cícero diz, o seguinte, se tu vier, eu vou conversar aqui com o pessoal do governo, vão perdoar os crimes que você os crimes que você cometeu, tá? E você vai ser nomeado capitão do Exército Brasileiro. Aí Lampião fica de acordo. Vai com seu bando para a cidade de Juazeiro e fica esperando a coluna Prestes. Prestes, através dos seus informantes e tal, sabe desse movimento lá, de que o bando de Lampião estava na cidade de Juazeiro, e assim, ocorre meio que um medo, meio que um respeito por parte de Prestes, e ele resolve não passar por Juazeiro, né? Meio que com medo do embate. Como ele não passou por lá, aí Padre Cícero diz, ei, pois o acordo da gente está desfeito. Mas dizem as histórias que Padre Cícero tinha pedido para um cara lá, que era funcionário do governo, assinar um papel lá, dizendo que nomeava Lampião, capitão, não sei o que e tal. E dizem que até a morte dele, ele guardava esse bilhete lá de Padre Cícero. Tanto é que muita gente chamava também Lampião de capitão em virtude desse ocorrido, desse acontecimento, tá? Bom, e o resultado da coluna Prestes? Como eu disse, eles enfrentaram, né, ao longo dessa caminhada pelo Brasil, muitos problemas, muitos embates com o exército, com forças dos coronéis, e gradualmente eles foram caindo. Até que chegou o ponto que sobraram poucos homens, os que sobraram se exilaram, fugiram para a Bolívia. E lá, o Luiz Carlos Prestes estava lá, e o secretário do Partido Comunista no Brasil, que era Astrogildo, alguma coisa, o nome do cara, ele vai para a Bolívia para encontrar com o Luiz Carlos Prestes. Ele diz, esse negócio teu de conscientizar a população contra as elites, sabe o quê? Isso é ideia socialista, tal. E tenta convencer Prestes a se filiar ao Partido Comunista. Prestes cede
E aí ele é enviado para a União Soviética para estudar marxismo, leninismo, para estudar como é, táticas de guerrilha, de espionagem, de contra-espionagem. E atentem para esse nome que quando formos falar de Vargas, vai ser um nome que nós falaremos novamente, tá? Esse negócio não está sumindo. Bom, outro evento que mostra uma ruptura nesse contexto ali da República Velha foi a Semana de Arte Moderna, que vocês veem de maneira magistral na literatura. Então, assim, o objetivo aqui da gente não é debater a literatura, certo? Mas sim como esse movimento ele influencia na história do Brasil, qual é o contexto que ele está inserido. E aí, vocês já estudaram esse assunto? Vocês já viram na literatura esse ano ou não? Semana de Arte Moderna, Modernismo. Pessoal, só não lembra, né? Pronto. A gente vai falar assim de maneira mais sucinta. Então, o que é que acontece? Até aquele período, né, até 1922, o Brasil ele precisava de uma cara para sua arte. E aí vocês vão ver no movimento modernista, acho que é o naturalismo, aí você vai ver alguns autores que vão exaltar a terra, como obras como Macunaíma, o Guarani, eu acho que é modernismo, é isso mesmo, já é modernismo. Então, o realismo de Cortiço, de Aloysio de Azevedo, enfim. Então, eles começam a romper com aquela lógica que existia até então. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, que a arte brasileira, a sociedade brasileira, ela simplesmente queria copiar o que vinha do exterior. Então, que a arte, que a sociedade brasileira não tinha uma, uma cara própria, né? Então, por conta disso, eles organizam o chamado Clube dos Cinco, aí, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, de Cavalcante, Anita Malfatti e Vila Lobos, o chamado Clube dos Cinco, eles organizam a Semana de Arte Moderna. Lembrando que vocês veem lá na arte, que aí a gente tem ali o modernismo brasileiro, ele vai ser influenciado pelo cubismo, pelo surrealismo, que são correntes que estão, pelo dadaísmo também, que são correntes que estão muito presentes na Europa, né, nesse contexto aí dos anos 20, certo? Mas que a ideia deles é que essas vanguardas europeias ali, que elas sirvam de inspiração, não que simplesmente haja uma cópia. Então a ideia deles era de criar e de valorizar a cultura popular, a cultura negra, a cultura indígena, que o objetivo era criar uma identidade nacional, né? Para que a gente não ficasse simplesmente copiando a arte, tudo que vinha do exterior. Então, vamos criar uma arte com uma cara nacional, com uma cara brasileira. E aí eles organizam justamente isso aí. É dentro dessa ideia que Tarsila do Amaral, que é também uma das grandes envolvidas no movimento modernista, que ela vai inaugurar um movimento chamado de movimento antropofágico. Vocês sabem o que é antropofagia? Sim ou não? Não. Então, antropofagia é o ato de comer carne humana, certo? Então, por que eu não chamo de canibalismo? Alguém sabe? Se existe alguma diferença?
Repita de novo. Se eu disse que a antropofagia é o ato de comer carne humana, por que eu não posso dizer, então, simplesmente que é canibalismo? Boa, Rebeca. Exatamente isso. Porque a antropofagia, a antropofagia, ela tem uma questão ritualística. Então, tipo, na antropofagia, eu acho que, por exemplo, eu vou comer a carne de Rebeca, tá? Porque eu acho que eu vou conseguir a inteligência dela. Ou eu vou comer a carne de Patrick porque eu vou ganhar a força dele, vou ser um melhor guerreiro. Então, assim, tem uma questão ritualística, certo? Por trás. Enquanto o canibalismo, ele vai ter uma função simplesmente fisiológica. Ou seja, como assim? É tipo, meu irmão, eu vou matar fulano só porque simplesmente eu estou com fome e quero comer a carne dele. Não sei se alguém já assistiu um filme chamado Vivos. Teve um tempo até que ele estava na Netflix. Mas conta a história de um acidente, enfim. Não vou dar muito spoiler, mas dado o momento, para a galera sobreviver, eles têm que comer a carne de algumas pessoas que morreram no acidente. Só vou falar isso para quem quiser assistir o filme. Então, tipo, ali é um ato de canibalismo. Por quê? Porque é simplesmente para satisfazer uma necessidade fisiológica, que é a fome. Mas quando existe uma ritualística que você acha que você vai conseguir algo, ter acesso a algo, aí sim, como é, se tem a ideia, tá, diante dessa situação de que eu vou conseguir algo. Então, e como é que isso se encaixa na arte? Ela dizia, ó, a gente tem que, entre aspas, engolir essa arte que vem do exterior, certo? E nós temos que pegar, nos influenciar com ela, mas não simplesmente fazer uma cópia, tá? Então a ideia do movimento antropofágico na arte, na Semana de Arte Moderna é essa, tipo, nós não vamos simplesmente copiar, nós vamos nos inspirar, mas não vamos copiar, tá? E aí, no movimento da Semana de Arte Moderna, nós temos duas tendências políticas. Um movimento de esquerda, que é o movimento Pau-Brasil, que você vai ter Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que vai ter um caráter político muito grande nas suas obras, e a Escola das Antas, ou Verde e Amarelismo, que era de Plínio Salgado. E atentem que esse cara a gente vai falar também posteriormente, certo? Então, assim, mesmo ali na arte, havia essa distinção política ali entre esquerda e direita. Então, um com um caráter meio que socialista, comunista, e o outro de caráter fascista de direita. E uma das obras mais conhecidas de Tarsila do Amaral, dentro dessa ideia da antropofagia, é a obra Abapuru. Então, ela traz uma série, como eu disse, de críticas sociais em apenas uma obra, tá? Então, nessa obra, veja que ela tem influência do pensador do artista francês Rodin. Então, lembra lá que o pensador ele está naquela posição, com a mão no queixo. Então, se assemelha ao que Tarsila coloca nessa imagem. Só que ela faz uma crítica social nesse quadro. Por exemplo, ela retrata aí, e seria um brasileiro, uma pessoa do Brasil, e ela retrata a pessoa com a cabeça pequena, os pés e a mão bem grande, porque isso simbolizaria que a gente está falando de uma sociedade formada por analfabetos, por poucas pessoas que têm conhecimento, pelas pessoas que vivem basicamente dos trabalhos manuais, que não têm muito intelecto. Né? Se a gente for falar dos analfabetos, a gente vai ter, sei lá, 80% da população brasileira analfabeta nesse período.
Então veja que tipo, ela se inspira no pensador de Rodin, mas ela dá uma característica própria a essa arte. E essa arte eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. Vamos continuar. Bom, e aí, dando continuidade, né, a gente tem o movimento de 1930. Então, esse ponto, né, faltam só 5 minutinhos aqui para a aula, mas dá para a gente introduzir, certo? Tem muita coisa para a gente falar aí. Então, o que acontece? Como eu disse, havia meio que um acordo ali das oligarquias entre São Paulo e Minas. E eles tinham fechado um acordo ali em 1930 para quem deveria suceder o Washington Luiz, que era o presidente do Brasil na época, seria um mineiro chamado Antônio Carlos de Andrada. Então, isso foi o acordo firmado ali em 1930. Só que, em 1930, o Washington Luiz resolve romper o acordo com Minas, indica um outro paulista, Júlio Prestes, a presidência da República. Tá? Só um detalhe, viu? Apesar de ter o mesmo sobrenome, mas Júlio Prestes e o Luiz Carlos Prestes lá de trás da coluna Prestes não tem nada a ver um com o outro. Júlio Prestes aí ele é paulista e Luiz Carlos Prestes ele é gaúcho. Eles estão no mesmo período histórico, mas não tem vinculação nenhuma. Só que o Washington Luiz ele é mala. Ele não vai simplesmente lançar esse rompimento com Minas sem buscar apoio. Ele vai e começa a se organizar com os líderes políticos dos estados para dizer, ó, eu vou romper aqui, eu vou lançar Júlio Prestes. E aí, tu tá comigo? E aí ele fez uma grande reunião para tentar articular esse rompimento ali com Minas. Só que Rio Grande do Sul não aceita essa política do café com leite. Na verdade, o Rio Grande do Sul sempre fez meio que uma oposição à política do café com leite. Então, ia lançar Vargas como candidato à presidência da República, que Vargas tinha sido já presidente de Estado. E Minas fica sabendo da reunião. E um detalhe, Washington Luiz esquece de chamar Epitácio Pessoa. Epitácio que era quem mandava na política aqui na Paraíba. E quando ele resolve chamar, ele diz, não, agora eu também não quero não. Você fez a reunião lá, chamou todo mundo e me deixou aqui escanteado. Também não quero mais não. E aí, com o apoio de Minas Gerais, mas veja que Minas, mesmo com esse rompimento claro de São Paulo, eles não querem bater de frente diretamente com São Paulo. Então, eles dão apoio à Aliança Liberal, que foi formada por Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e o sobrinho de Epitácio Pessoa, João Pessoa, que à época era presidente de Estado aqui na Paraíba. Tinha sido eleito presidente de Estado com o auxílio também do seu tio, de Epitácio Pessoa, e agora, junto à Aliança Liberal, ou seja, com a liderança de Getúlio Vargas, com o apoio de Minas Gerais, estava se lançando agora como vice-presidente, como candidato a vice-presidente da República. Só um detalhe, pessoal, relembrando a Constituição de 1891, os votos, na época, eles não eram voto em chapa. Ou seja, eu não precisava votar necessariamente na chapa Getúlio João Pessoa. Eu podia votar em Getúlio para presidente e podia votar no vice de
de Júlio Prestes, ou vice-versa, poderia votar em Júlio Prestes e João Pessoa, por exemplo. Não existia essa coisa, tipo, votar na chapa já montada, tá? Isso poderia acontecer. E qual eram as ideias do programa da Aliança Liberal? Para aquele contexto da República Velha, realmente era algo inteiramente novo, era algo inteiramente liberal para um país extremamente conservador e retrógrado como era o Brasil. Primeiro, criar uma justiça eleitoral. Qual era o objetivo da criação da justiça eleitoral? Acabar com as fraudes, para que o processo eleitoral ele tivesse uma lisura maior, para que não tivesse a influência das grandes oligarquias, certo? Então, por isso que ele defende a criação da justiça eleitoral. Outra coisa, criação do voto secreto. Então, lembra que o voto ele era semi-secreto e aberto, né? Que o voto secreto ele estava na Constituição, mas ele não era adotado, tá? Qual era o objetivo? Era dar mais autonomia para a população, para que eles não fossem tão perseguidos, enfim. Proteção ao trabalho infantil e feminino. Então, vejam que a Aliança Liberal ela já vem com algumas propostas do ponto de vista do trabalho, que, quando a gente for falar mais à frente de Vargas, vai ser uma das principais parcelas, um dos principais pontos do seu governo. E proteção ao pequeno agricultor. Então, isso aí, dentro daquele contexto, quando ele diz proteção ao pequeno agricultor, ele está querendo atacar diretamente quem? Os grandes coronéis. Né? Então, se eu vou dar proteção ao pequeno, eu vou tirar o espaço do grande. Então, vejam que o programa da Aliança Liberal era um programa criado com o objetivo de bater literalmente de frente com a República Velha, certo? Então, assim, essa parte aqui para finalizar o movimento de 30, certo? E o contexto político de Paraíba, tá? Essas coisas, só falta 1 minuto e meio para acabar aqui a aula. A gente vê segunda-feira, e aí nós acabamos na segunda-feira a República Velha, e eu creio que na segunda a gente já inicie Era Vargas. Beleza, pessoal? Então, ótima sexta para vocês, ótimo final de semana, e aguardo vocês na segunda-feira, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.